Não vou pedir para vocês abrirem, porque eu vou contar uma história salteada. Mas em Gênesis 37, está escrito assim: E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. E Israel amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Muito bem, todo mundo sabe essa história, né? A história da promessa de Deus, que disse a Abraão que ele seria pai de muitas gerações. Abraão, que teve como filho Isaque na sua velhice, milagrosamente, e que teve como filho Jacó. O Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Isso que os judeus proclamam quase todos os dias na sinagoga, e nós também, porque Ele é o Pai da nossa fé. Só que nós continuamos a nossa fé até Jesus Cristo. Abraão que gerou Isaque, Isaque que gerou Jacó. Jacó teve 10 filhos, 12 filhos, que formaram as 12 tribos de Israel. Todo mundo sabe a história do filho mais novo, José. José era o filho mais novo e tinha um carinho especial do pai. E os irmãos começaram a ter inveja de José, porque o pai tinha um carinho especial por ele. Isso que nós acabamos de ler. Jacó mudou o seu nome para Israel. Quando ele encontrou com a cristofania, ele encontra com um anjo, que era a pessoa de Jesus Cristo, que aparece quando Jesus Cristo aparece no Velho Testamento. Isso se chama cristofania. Ele muda o nome de Jacó para Israel. De Israel saem as 12 tribos, José, o filho mais novo. José, sem que ele tivesse nenhuma participação nisso, começou a gerar inveja e ódio no coração dos irmãos dele. Então, esse texto começa aí em Gênesis 37. E Israel, que é Jacó, amava José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, os seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no e não podiam falar com ele pacificamente. No versículo 8, o texto continua: Então lhe disseram seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós. José tem um sonho e ingenuamente vai contar para os irmãos o sonho dele, que ele sonha que ele tinha um feixe de trigo, e o feixe de trigo dele ficava em pé, e os 11 feixes dos irmãos ficavam em volta, inclinados, e os irmãos acham aquilo um absurdo. E os irmãos viram para ele e falam assim: então quer dizer que você vai ser o chefe de nós todos? Você vai ser o rei de nós todos? E isso gerou mais ciúme e mais inveja em cima de José, até que eles resolveram vender o irmão. Saem para uma caçada, falam para o pai que o irmão morreu e vendem José. No versículo 28, passando pois os mercadores medianitas, tiraram e alçaram a José da cova, porque primeiro eles esconderam José na cova, e venderam José por 20 moedas de prata. Muito bem, José é vendido aos medianitas, os medianitas vendem José para o faraó, e José é vendido. Pensem nisso. Como se sentiu esse rapaz? Vendido pelos irmãos. E ele vai para uma terra distante, chega lá, ele é vendido novamente e acaba indo trabalhar
na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas, que o tinham levado lá. E o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor, que o Deus Senhor estava com ele, e tudo o que fazia o Senhor prosperava em sua mão. Muito bem. Lembro do domingo passado da história de Ruth e Noemi. Apesar do luto, apesar da pobreza, Ruth e Noemi não saíam debaixo das leis de Deus, não saíam de debaixo da unção do Senhor. José foi vendido pelos irmãos. Os mercadores medianitas venderam José de novo para os egípcios. José passa a trabalhar na casa de Potifar, que era um alto funcionário lá do Faraó. Pensem na emoção de José. Um jovem, adolescente, tirado da família, roubado pelos irmãos, jogado numa cova, vendido para um povo estranho, revendido para o povo egípcio. Imagina a autoestima de José, como deveria estar nessas alturas. Mas ele continuava firme. O Senhor era com ele. Quando ele vai trabalhar na casa do Potifar, todo mundo conhece a história. E aconteceu depois dessas coisas, que a mulher de Potifar pôs os seus olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém, ele recusou. Quando o marido chegou, ela contou a história, ele recusou e saiu correndo. Quando ele saiu correndo, ele deixou a capa. Quando o marido chegou, ela pegou a capa de José e falou: olha, o teu funcionário quis deitar-se comigo. José foi caluniado, foi preso injustamente. Chegou na prisão, ele teve o respeito do chefe do cárcere. E como Potifar, que tinha colocado todos os seus bens na mão de José, o carcereiro também colocou todos os seus bens e todos os prisioneiros sob o controle e a custódia de José. Em vários momentos o texto diz: o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Eu quero que vocês pensem na emoção do José, porque nós, irmãos, somos frutos da nossa história. Todos nós temos uma história. Todos nós temos uma história familiar. Todos nós temos uma história social. Todos nós temos uma história econômica. Todos nós temos uma história social, escolar, e vamos acumulando experiências nas nossas vidas. Experiências às vezes boas e às vezes ruins. Nós somos frutos da nossa história. Eu acho que ninguém tem uma história perfeita, com nada de ruim que tenha acontecido. Nós levamos essa nossa história para a nossa vida adulta. Umas mais trágicas, outras menos trágicas. Umas mais graves, outras menos graves. Mas nós somos hoje. Quando nós chegamos a Jesus Cristo, nós chegamos com uma história. E este é o ponto que eu quero parar. Nós nascemos e vivemos uma vida onde vamos acumulando uma história. Vamos acumulando experiências, vamos acumulando vitórias, vamos acumulando fracassos, vamos acumulando acertos, vamos acumulando erros,
vamos acumulando rejeições. Maior rejeição do que ser vendido. É uma das maiores que a gente possa imaginar. Como um objeto, José foi vendido. Nós também vamos acumulando rejeições, vamos acumulando humilhações, vamos acumulando calúnias, como José acumulou. Mas num ponto determinado da nossa vida, nós encontramos com Jesus. Num ponto determinado da nossa história, acontece conosco o que aconteceu com Maria. Um anjo chegou para Maria e disse assim: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Um anjo vai conceber, o Espírito Santo vai conceber um bebê em você. Você foi a escolhida. Um anjo trouxe uma palavra para Maria. E Maria disse assim: eu aceito. Maria tinha a opção de não aceitar. Ela era noiva, ela era desposada de José. E se ela aparecesse grávida, naquele momento, vocês veem até hoje como que é lá turcaiada, né? Os Irã, os Iraque, a Síria, as coisas, continua, já era assim. Moça solteira, noiva, se aparecesse grávida, seria apedrejada. Mas contra todas as circunstâncias, Maria disse: eu quero. Quando ela disse eu quero, a palavra que o anjo trouxe para ela foi fecundada pelo poder do Espírito Santo. E Jesus nasceu no ventre de Maria. Amém. Jesus foi fecundado, no ventre de Maria. A mesma coisa acontece conosco. Nós nascemos, vamos vivendo a nossa história, apanhando do Pai, apanhando da vida, criando a nossa história, dando os nossos tropeços, os nossos erros, os nossos acertos, e num momento, alguém chega para nós, um anjo chega para nós, travestido de ser humano, e diz assim: Jesus morreu na cruz por você. Você estava destinado ao inferno. Nós nascemos destinados ao inferno. Mas quando nós cremos que Jesus morreu a nossa morte, a morte definitiva do inferno é tirada das nossas vidas. A morte definitiva, onde haverá prantos e ranger de dentes, é tirada da nossa vida. Porque nós nascemos destinados ao inferno, nós não nascemos filhos de Deus. Está escrito na palavra que nós nascemos criaturas de Deus. E se nós não fizermos nada, se a gente continuar vivendo e criando a nossa história, a gente vai para o inferno. Ninguém nasce destinado a ir para o céu por causa da separação adâmica. Mas alguém chega às nossas vidas e diz assim: olha, Jesus morreu a sua morte eterna. Jesus já foi para o inferno no seu lugar. E se você crer nisso por fé, você será feito filho de Deus. Bom. Alguém nos apresenta uma nova chance. Alguém nos apresenta a possibilidade de uma nova história, de encerrarmos aquela história cheia de rancores, mágoas, feridas, fracassos, e começar uma nova história. E como Maria, nós temos a chance de dizer eu quero ou eu não quero. Porque a mesma coisa, o anjo chegou para Maria e disse: você foi escolhida para ser a mãe do Salvador, você quer? Ela disse: quero, cumpra-se em mim a vontade do meu Deus. Maria era uma mulher judia séria, que entendia da palavra, que lia e conhecia, e ela sabia que o Salvador viria de um ventre judeu. Ela disse: eu quero. Como em nós, chega alguém e diz: você pode mudar a sua história, você pode ser feito filho de Deus, você pode sair da condição de criatura de Deus para filho de Deus em Cristo Jesus. É isso que o cristianismo crê, não é isso que essa igreja crê, é isso que o cristianismo crê. E nós temos a chance de dizer eu quero ou eu não quero.
quando nós dizemos eu quero, por fé. Gente, é por fé, óbvio que é por fé. Fé é sobrenatural, não é no intelecto que nós vamos entender essa história. E nós dizemos, eu creio que naquela morte da cruz, quando ele desceu ao inferno, ele levou a minha ida para o inferno, e eu não preciso ir lá. Eu quero. O Espírito Santo vem e promove o novo nascimento no nosso ventre, como aconteceu com Maria. É aí que eu quero chegar. Neste momento que nós dizemos eu quero, e isso precisa ser feito em voz alta e em público. Ninguém nasce cristão. Nós somos feitos filhos de Deus. Nós nascemos tradicionalmente numa família cristã, mas cada um de nós precisa optar. Opa, hoje é o meu dia, eu quero, eu opto em ser cristão, eu quero ser filho de Deus, eu quero ser enxertado na videira verdadeira. E quando isso acontece, o Espírito Santo vem e promove o novo nascimento em nós. Jesus é gerado em nós, no nosso ventre, um novo Espírito é feito. Pois é, irmãos, Jesus nasceu na manjedoura, num lugar sujo. Sabe, manjedoura só é bonitinho em presépio de igreja católica, porque manjedoura de verdade tem cocô, tem piolho, tem carrapato, tem baba de vaca, fungos e etc. misturado, e fede. Sabe por que ele nasceu na manjedoura? Para profetizar, para proclamar, para dizer como ele ia nascer em nós. Nós somos a manjedoura. Quando Jesus vem habitar em nós, ele vem habitar nesse lugar sujo e imundo, cheio de rancores, de mágoas, de fracasso, de menos-valias, de tristezas, de timidez, com uma história muito mais para triste do que para alegre. Nós somos a manjedoura. Jesus vem morar em nós quando nós ainda estamos mortos em delitos e pecados. Jesus vem habitar em nós quando nós ainda estamos cheios das feridas, cheios das tristezas, das mágoas, dos traumas, das humilhações, dos constrangimentos, das rejeições. E é aí que eu quero chegar. Irmãos, Jesus vem para curar as nossas feridas. Amém. A palavra diz que Ele vem para curar enfermos e libertar cativos. Amém. A palavra diz que Ele levou nas suas pisaduras da cruz todas as nossas dores e feridas. Amém. Mas essas feridas, a gente observa que às vezes não saem com tanta facilidade da vida das pessoas. Às vezes nós olhamos irmãos que nós percebemos claramente, e nós olhamos para dentro de nós mesmos também, e percebemos claramente que ali ainda tem ferida. Ferida de rejeição, ferida de fracasso, ferida de abandono, ferida de tristeza, toda sorte de feridas, traumas, humilhações, constrangimentos, fracassos, aflições, desespero, fome. Muita gente passa fome na infância. Eu passei fome na infância, sabia? Eu era filho de pai rico e passei fome. Eu tinha uma doença que ninguém sabia o que era. Minha mãe me levou num grande médico, e o médico disse que eu só podia comer 2 vezes por dia meio copo de banana batido com leite. Eu tinha 1 ano e meio, contam as minhas tias e avós, que eu gritava de fome dia e noite, e só não morri de fome porque minha avó dava comida escondida, porque minha mãe obedecia o médico, e ele mandou dar só 2 vezes por dia meio copo, eu tinha 1 ano e meio, de banana batida com leite. Hoje eu sei que o que eu tinha naquela época que eu quase comia era alergia ao leite.
Vocês imaginam o que virou? Tirou tudo e deixou o leite. E isso tem marcas na minha vida, essa fome. Tem marcas na minha vida. Eu, durante muito tempo, agora estou curado em nome de Jesus, a geladeira de casa tinha que estar sempre abarrotada e a despensa tinha que estar explodindo de comida, senão eu não dormia de noite. Vocês estão vindo, mas são essas feridas que nos levam ao fracasso. Porque nós começamos a agir e a reagir em cima das feridas. As feridas precisam ser curadas, irmãos. Senão nós agimos em cima da humilhação que nós sofremos na infância, ou na adolescência, ou até na vida adulta. Nós começamos a reagir em cima do abandono do ex-marido, da ex-esposa, em cima da humilhação do ex-patrão. Nós começamos a reagir não em cima da paz que Jesus gerou no nosso ventre, mas nós continuamos a reagir em cima do sangue, em cima da ferida, em cima da manjedoura. Essas feridas e essas histórias distorcem completamente o nosso caráter. A pessoa que passou fome quer comer. Eu era assim. Eu comia desesperadamente, até muito poucos anos atrás. E essas feridas passam a impedir a edificação. Essas feridas passam a impedir o crescimento espiritual, porque nós estamos amarrados, nós estamos engessados, nós estamos paralisados na nossa história antiga, apesar de Jesus já estar habitando em nós, apesar do Espírito Santo estar disposto a escrever conosco uma nova história de vida, uma história de vitória, porque a história que Jesus tem para nós é uma história de vitória, é uma história de alegria, é uma história de cura, é uma história de libertação, e muitas vezes nós estamos amarrados, engessados na nossa história antiga. Isso é uma palavra que ninguém daqui escapa, ninguém. Todo mundo tem uma história de vida que precisa ser curada. Todo mundo tem uma ou mais histórias na sua vida que precisa de libertação, porque nós ficamos amarrados naquela história, presos no passado, agindo e reagindo de acordo com os nossos traumas, de acordo com a nossa tristeza, de acordo com o nosso sangramento lá de trás. E isso explica, irmãos, porque pessoas tomam tantas atitudes erradas. Por que tem pessoas que repetem o mesmo erro? Tem pessoas que fazem uma sujeira aqui, mudam de lugar, vão em outro lugar, na outra cidade, e faz a mesma sujeira. Eu me lembro que numa das minhas primeiras sessões de psicanálise, eu virei para o psicanalista, que eu soube até essa semana que ele morreu, no acidente de carro. Eu falei para ele assim: eu tenho muita vontade de ir embora dessa cidade. Ele disse assim para mim: vai, mas deixa a sua cabeça, porque se você levar essa sua cabecinha podre, lá vai acontecer tudo igual. Ele estava certíssimo. A gente muda e leva a cabeça. A gente muda de casamento e leva a cabeça. A gente muda de trabalho e leva a cabeça. A gente muda de mulher e leva a cabeça. A gente muda de cidade e leva a cabeça. Vai acontecer tudo de novo, porque as nossas ações e as nossas reações estão alicerçadas nas feridas, estão alicerçadas na nossa história, que precisa ser mudada. Jesus veio para escrever em nós uma nova história. Mas as feridas precisam ser curadas, para que a nova história possa ser escrita. Senão a gente continua a repetir erros. E repetir erros, meus irmãos, é muito triste. Eu digo que, falei isso para a turma da liderança que está fazendo o curso lá em cima às 5 horas.
a gente errar até os 25, e vamos pôr, eu ainda fui bonzinho, falei até os 30, a gente errar ainda é aceitável, porque faz parte da juventude, faz parte da inexperiência, faz parte da impetuosidade que a gente tem na juventude, faz parte da arrogância que a gente tem na juventude, faz parte de uma série de coisas da juventude. Então ainda é suportável que a gente erre até uma determinada idade, mas passou disso, passou dos 25, 30, é ridículo errar, é ridículo, mostra que a pessoa não cresceu, mostra que a pessoa não entendeu, mostra que a pessoa não aprendeu com a vida. E para nós cristãos é muito mais feio ainda errar, porque mostra que não foi introjetado em nós o caráter de Cristo, que nós não nos transformamos à imagem e semelhança do Pai. Porque se para o mundo ainda é exigido que depois de uma certa idade a pessoa tenha experiência, coerência e passe a ter atitudes mais pertinentes e adequadas, muito mais para nós que somos o corpo de Cristo, porque nós ainda temos o Espírito Santo e nós ainda temos Jesus Cristo com todo o poder e autoridade para curar as nossas feridas sobrenaturalmente. Amém. O que eu queria mostrar na história de José é que apesar de ter sido vendido 2 vezes, apesar de ter sido caluniado, ele não fez sujeira, ele não tomou atitude errada, porque ele podia, eu fui vendido mesmo, sabe aquela história assim? Eu podia, não tem jeito, parece que eu podia estar roubando, podia estar matando, mas eu estou pedindo, então parece que justifica, sabe? José podia usar essa frase, eu podia estar matando, podia estar roubando, mas eu vou dormir com a mulher do Potifar, porque aí eu levo alguma vantagem. Eu não tenho ninguém mesmo, não tenho pai, não tenho mãe, fui vendido, sou um trapo, não. Apesar de tudo, José só teve atitudes coerentes e sensatas, porque o Senhor estava com ele. Amém. Porque em nenhum momento José se separou do Senhor. Amém. Porque José tinha o melhor remédio para curar feridas. Porque José tinha o melhor remédio para curar enfermidades e histórias tristes, chamado Senhor Jesus Cristo. Amém. Inclinem suas cabeças, orem até aqui, porque essa palavra vai continuar ainda hoje. Inclinem suas cabeças e sinceramente peçam para o Espírito Santo de Deus revelar nos seus corações algumas consequências que essas feridas não tratadas geram em nós. Em geral, quando a gente tem uma ferida, e às vezes isso não é num todo na nossa vida, mas às vezes é em alguma área específica, dificilmente a gente consegue agir e reagir de uma maneira equilibrada em áreas da nossa vida que a gente tem feridas não tratadas. Então o que acontece é que ou a gente vai para um extremo do menos, ou a gente vai para um extremo do mais. Então às vezes a gente tem alguma ferida e aí a gente passa a ter um comportamento totalmente introspectivo, né? Às vezes a gente observa pessoas que são absolutamente tímidas, pessoas que não conseguem se expor, pessoas que não conseguem se relacionar, pessoas que se relacionam sempre de maneira superficial, seja numa amizade, seja num relacionamento conjugal, no relacionamento que for, né? Às vezes a pessoa tem algum tipo de ferida e aquilo gera um comportamento de uma autoproteção excessiva. Então a pessoa ela está tão ferida, ela está tão machucada, que ela se protege de um tanto que ela acaba se fechando, né? Ela não se deixa ser tocada pelo outro. Então, às vezes uma pessoa que tem dificuldade de falar em público, às vezes uma pessoa que tem dificuldade de se aprofundar em relações, às vezes uma pessoa que tem dificuldade de estabelecer vínculos um pouco mais profundos, porque ela está tão
se autoprotegendo tão excessivamente, né? A gente precisa ter, sim, um cuidado, uma autoproteção, mas como eu falei, no extremo, isso vai para o extremo, né? Isso vai para o excesso. Então a pessoa está se autoprotegendo de um tanto que ela simplesmente não se permite, que ela simplesmente não se abre, né? Que ela vai se isolando de tudo e de todos, porque realmente ela não consegue se relacionar. Ou então a pessoa vai para o outro extremo, que é essa atitude absolutamente extrovertida, né? Que às vezes a gente vê comportamentos que passam de um limite do que é ser uma pessoa segura, que se relaciona, que conversa, mas que vai para o outro extremo, que são essas pessoas que elas precisam estar o tempo todo no centro das atenções. Elas armam situações, e a grande maioria das vezes de forma inconsciente, para que ela seja o centro da atenção. Todas as atenções precisam estar voltadas para ela. A pessoa tem a necessidade de o tempo todo se autoafirmar, né? E nessa busca por autoafirmação, a pessoa vai para né? Isso pode se dar de mil maneiras, né? Diferentes. Porque essa pessoa, ela tem uma insegurança tão grande, ela tem uma ferida tão forte dentro dela, que ela tem essa necessidade do olhar do outro. Ela tem essa necessidade da aprovação do outro, ela tem a necessidade da atenção do outro. E como isso não é um comportamento saudável, muitas vezes a pessoa tem tudo isso. Ela tem o olhar do outro, ela tem o amor do outro, mas ela não consegue enxergar, né? Então ela vai criando situações para chamar atenção o tempo todo, ela vai criando situações para ter todos os olhares voltados para ela o tempo todo. E muitas vezes isso é consequência, né, de uma ferida, alguma coisa que não foi curada, que não foi tratada. Uma outra característica de pessoas que têm feridas não tratadas é a dificuldade de perdoar. Porque na verdade a pessoa não perdoou quem fez algum mal para ela, e aí por ela não ter perdoado aquela pessoa, ela não consegue perdoar ninguém. Porque uma coisa que a gente faz, isso é um hábito do comportamento do ser humano, o tempo todo, ou quase que o tempo todo, ou muito, a gente se projeta no outro, né? O que é nosso, a gente transfere para o outro. Então, eu tenho uma rejeição, eu fui rejeitado, então eu acho que a outra pessoa está me rejeitando. Né? O tempo todo o ser humano ele trabalha nesse jogo de espelhamento. Eu jogo para o outro aquilo que na verdade é meu. Isso é até um comportamento fisiológico, né? Há pouco, não sei quanto tempo, mas não há muitos anos atrás, 50, talvez 60 anos atrás, os neurocientistas descobriram a existência do neurônio espelho, né, que é justamente essa capacidade que a gente tem de imitar o comportamento do outro, e é assim que a criança aprende, porque ela vai imitando. Mas como a gente não é só um ser fisiológico, a gente é um ser emocional também, a gente faz isso nas questões mais subjetivas, né? A gente o tempo todo se espelha no outro. Então eu jogo para o outro aquilo que na verdade é meu. E essa questão do perdão entra muito nisso, né? Porque eu tive lá o fulano me fez o mal, e aí eu não perdoei o fulano, e aí essa falta de perdão eu vou transferindo para mim mesmo, às vezes, e para todo mundo que está ao meu redor, né? Então, é uma característica muito comum, essa coisa da falta de perdão de pessoas que têm feridas não tratadas. E aí, em geral, porque assim, basicamente, o ser humano, ele reproduz comportamentos, ou sendo igual, ou indo para o oposto daquilo. Então, por exemplo, uma pessoa que o pai é alcoólatra. Em geral, estou generalizando, o ser humano é algo muito complexo, não dá para a gente colocar tudo numa mesma prateleira. Mas, em geral, essa pessoa ou vai ser alcoólatra também, ou vai ficar com horror da bebida. E nunca vai beber na vida porque tem horror da bebida.
Então, em geral, a gente age dessa maneira. Ou a gente reproduz comportamentos, ou a gente vai para o oposto de um comportamento que a gente assimilou. E aí, duas atitudes muito comuns que a gente observa, né, assim, com uma certa frequência, se a gente parar para se observar e para observar o outro, é a questão da agressividade e da autossuficiência. Muitas vezes uma pessoa é agressiva, não porque ela seja realmente uma pessoa ruim, mas muitas vezes a agressividade é uma maneira de se defender. A pessoa, ela tem tanta ferida não tratada, ela tem tanta coisa machucada, aberta, exposta dentro dela, que ela ataca para se defender. Antes dela ser atacada, ela já ataca para não receber o ataque que às vezes que ela acha que ela vai receber do outro, né? Porque às vezes o outro não veio para atacar, mas a pessoa está tão ferida por dentro que ela já fica naquela posição defensiva, né? Então ela ataca para se defender, porque ela acha que o outro vai atacar, então ela já ataca antes. E um outro padrão de comportamento também que é comum nessa questão é a autossuficiência. Porque a pessoa, ela está tão machucada e ela está tão magoada que a emoção, né, o psique dela entra num mecanismo de eu não preciso de ninguém. Porque ela não tratou aquela ferida, ela não perdoou aquela ou aquelas pessoas que maltrataram ela. Então, para se proteger, ela começa a acreditar que ela não precisa de ninguém. Porque aí ela se relaciona com todo mundo superficialmente, né? Porque na cabeça dela, ela não quer se abrir para outra pessoa não machucá-la. Então, eu não preciso do meu pai me ajudando, eu não preciso da minha mãe, eu não preciso de amigo, eu não preciso de casamento, eu não preciso de ninguém. Eu me basto. E isso também é, na verdade, muitas vezes, um comportamento excessivo dessa autoproteção. Porque a pessoa está com tanto receio de ser machucada de novo, ela está com tanto cuidado, né, que ela simplesmente não se envolve mais com ninguém, porque ela não precisa de ninguém, porque na verdade ela está com medo de ser machucada novamente, né? E aí é aquilo que eu falei da reprodução. Às vezes é uma pessoa, isso é muito comum em relações como... Porque pai e mãe a gente não substitui, né? Mas amigo a gente substitui, cônjuge a gente substitui. Então isso é muito comum nessas relações que a gente pode substituir. Porque se você tem lá uma amiga e aquela amiga vai e faz tal coisa, te trai, aí aquela pessoa começa a achar que todas as outras pessoas que podem ser possíveis amigas dela vão trair também, né? Então é essa coisa de ir transferindo. A gente vai transferindo os comportamentos, né? A gente vai transferindo as atitudes, porque a gente começa a achar que todas as pessoas do mundo são igual àquela pessoa que me machucou, né? E isso em relacionamento conjugal, isso é muito comum também, porque a gente às vezes tem um modelo de relação e às vezes aquela relação não dá certo e termina. E aí a gente passa a achar que todas as outras pessoas com quem a gente possa se relacionar, a gente vai viver a mesma coisa. E a nossa mente é um negócio tão profundo e tão complexo que às vezes inconscientemente a gente busca relações iguais, por mais que a relação tenha nos feito mal, porque é o único jeito que a gente aprendeu de estar numa relação. Então, às vezes eu tenho um amigo que me explorava, que me, sabe, sei lá, que me colocava num certo tipo de situação, e aí aquilo, pra mim, fica assim, a amizade é isso. É esse modelo que eu conheço. Aí eu rompo em algum momento com esse amigo, e passo um tempo, eu tô amigo de outra pessoa que é exatamente igual. Aí você fala, gente, o que está acontecendo com essa pessoa? Porque a gente fica com aquele padrão, a gente fica com aquele modelo. E por mais louco que seja, é confortável para nós estar numa situação que a gente já viveu. Por mais mal que aquilo tenha feito, é confortável, porque é conhecido, eu já sei como que eu tenho que me comportar. Se o outro me atacar assim, assim, assado, eu já sei como me defender, porque eu já conheço aquele tipo de ataque. Então a gente vai reproduzindo
repetindo, né? Troca as pecinhas e o jogo continua o mesmo, porque na verdade a gente não foi curado, porque na verdade a gente acha, não, eu já superei, eu já estou ótimo, não, já perdoei, imagina, e aí a gente continua reproduzindo os mesmos comportamentos, a gente continua buscando os mesmos tipos de relações, porque na verdade a gente não foi curado, né? A gente deu uma sublimada, a gente deu uma maquiada ali na coisa, a gente se engana que a gente está curado, mas na verdade a gente não se curou. E isso acontece também porque tomar consciência de alguma coisa dói. É muito mais cômodo por um lado e aparentemente muito mais fácil eu simplesmente sublimar uma coisa que me fez mal. Eu simplesmente colocar essa coisa lá dentro de um lugar meu tão escondido, tão escondido, tão escondido que eu não lembro mais daquilo. Mas aquilo está ali. E para ser curado, a coisa precisa aparecer. E muitas vezes isso dói, porque às vezes eu vou ter que reviver uma emoção que teoricamente eu já superei. Às vezes eu vou ter que reviver uma situação que eu fiz tanto esforço para esquecer, mas como eu vou ter que voltar naquilo, eu não quero, é dolorido. Então a gente vai escondendo, a gente vai escondendo, a gente vai escondendo. Só que essas feridas, elas são um câncer emocional. É um negócio que vai consumindo a gente por dentro. E enquanto a gente não vai no médico e o médico não nos diagnostica, fala, você está com câncer, a gente não busca tratamento. Então, se uma pessoa está com câncer físico e ela não sabe que ela está com câncer, enquanto ela não sabe, ela não vai tratar. E esse câncer vai consumir, vai consumir, vai consumir, até que vai chegar uma hora que vai aparecer. E o câncer emocional, essas feridas, é a mesma coisa. Está lá escondido, a gente não traz isso para a consciência, né? A gente vive numa sociedade que a consciência é super valorizada. Então a gente acha que só o que existe é a nossa consciência. A gente acha que só o que existe é o que a gente consegue verbalizar, né? E na verdade a gente sabe que a nossa consciência é a pontinha de um iceberg de tudo que é o nosso conteúdo emocional e psíquico. Mas a gente supervaloriza a consciência. Então se isso não está me incomodando, se isso não está na minha mente, isso não existe. E isso não é verdade, né? Então esse câncer emocional, ele vai nos consumindo. Ele vai nos consumindo, ele vai nos consumindo, até que chega uma hora que isso inevitavelmente aparece. De um jeito ou de outro vai aparecer e normalmente, às vezes isso, né, explode ou implode e aí causa um estrago. Então a gente precisa ter um comportamento de coragem, porque precisa de coragem para se colocar diante de Deus, ou até para buscar uma terapia, porque a terapia ela faz isso, né? Ela traz à consciência coisas que estão lá sublimadas, que estão escondidas. A terapia não vai curar nada. A terapia vai trazer a consciência e vai te dar a ferramenta para você conseguir administrar aquilo e conviver com aquilo no seu dia a dia. Mas o único que tem poder de tocar na nossa alma e curar é o Espírito Santo de Deus através de Jesus Cristo. Mas a terapia ela é muito útil nesse sentido, de trazer as coisas à consciência para que elas possam ser curadas. E aí a gente precisa, irmãos, dessa atitude de coragem, de querer ser curado e de buscar as coisas, de buscar se tornar consciente para que as coisas possam ser curadas. Porque é um comportamento desde Adão e Eva projetar a responsabilidade no outro. Desde Adão e Eva. E a gente continua fazendo a mesma coisa. Quando Adão pecou, e a palavra fala que o pecado era de Adão, porque foi para Adão. A mulher nem existia ainda. Quando Deus deu a ordem para Adão, dessa fruta você não pode comer, Deus não tinha nem criado a mulher. Então o pecado foi de Adão porque foi para ele. A Eva podia ter comido a fruta e ela podia ter oferecido para Adão e Adão podia falar, não, arreda-te, não vou comer isso. Mas ele comeu. Então o pecado é de Adão por isso, porque foi para Adão que Deus deu a ordem.
E aí quando ele comeu, Deus pergunta: Adão, onde você está? O que aconteceu? A primeira coisa que ele faz é jogar a culpa na Eva. Ele fala: não, mas foi a mulher que você me deu, que me fez comer. E Eva joga a culpa na serpente. Não, mas foi a serpente que me convenceu que era bom. E a gente faz isso até hoje. Não, mas eu sou assim porque meu pai era assim, 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 assado. Não, mas eu ajo assim porque fizeram isso e aquilo comigo. Não, eu reagi assim, mas você não sabe o que ele me fez. A gente fica o tempo todo jogando a bola para o outro e a gente mesmo não olha para dentro de nós. E a gente não se cura. Porque quando a gente tem um coração totalmente curado, totalmente restaurado, totalmente renovado pelo Espírito Santo de Deus, o outro pode fazer o que for comigo, aquilo não vai me atingir. Até eu posso humanamente me decepcionar com a pessoa, eu posso humanamente me entristecer, mas aquilo não vai causar uma ferida no meu coração, porque eu tenho a minha emoção restaurada, eu tenho o meu coração curado. O outro é o problema do outro, ele vai ter que buscar a cura dele, mas eu preciso buscar a minha cura e a minha restauração. Amém? E aí eu queria que a gente abrisse em João, no Evangelho de João, no capítulo 4, para a gente falar um pouquinho dessa cura, né, de Jesus. E que a outra coisa que a gente faz muito é quando a gente está ouvindo uma pregação, né? A gente nunca acha que a pregação é pra gente. Você vem na igreja, ouve uma pregação e fala: puxa, fulano tinha que estar aqui, essa palavra era pra ele. Né? A gente tem dificuldade de pegar as coisas pra gente. A gente tem dificuldade de se olhar e falar: gente, o que em mim precisa ser curado? Será que eu sou agressivo? Por que eu sou agressivo? A gente precisa entender. E é engraçado não, né? Assim, é horrível, mas é bizarro como é todo um sistema demoníaco desse mundo que jaz no maligno, que nos leva a aceitar todas as coisas sem questionar. A gente precisa aprender a questionar as coisas. A gente precisa aprender a se perguntar: nossa, eu reagi assim, por que eu reagi assim? O que tem dentro de mim que me faz reagir assim? E a gente precisa se questionar. A gente precisa questionar os nossos comportamentos. Questionar por que eu ajo ou reajo dessa ou daquela forma, né? Então vamos, João 4, a partir do verso 5. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de dar de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conhecer o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria a água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com quem tirar, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e tem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher,
Podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Amém. Vamos ler até aí. Nesse texto, a gente vê muitas coisas, né? Mas a gente vê que Jesus, ele se apresenta a uma mulher que não sabia quem ele era, uma mulher que não fazia parte do povo judeu, ela tinha outra ascendência, e Jesus se apresenta para essa mulher, e Jesus se oferece para essa mulher, né? Porque ela pergunta para ele como que ele vai tirar a água do poço, e Jesus fala assim para ela: olha, se você soubesse quem está falando com você, você ia pedir água para mim. E aí eles conversam um pouco, Jesus fala que ele tem uma água para oferecer, a mulher fala que ela quer essa água, e aí Jesus vai e toca no ponto fraco daquela mulher. Jesus fala e pede para ela chamar o marido, e aí ela fala que ela não tem marido, e aí Jesus fala tudo isso que a gente acabou de ler. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é que Jesus, ele se oferece para aquela mulher, independente de que raça aquela mulher é, e independente de todas as feridas que aquela mulher tem. Ele se oferece como fonte de água viva. Ele se oferece como algo que vai saciar a vida daquela mulher para sempre. E aí essa mulher fala: eu quero, eu aceito. Quando ela aceita, Jesus toca na parte dela que precisava ser tratada. Primeiro que, às vezes a gente tem um primeiro contato com Jesus Cristo e a gente não quer. Faz parte do nosso livre-arbítrio. Ninguém tem a obrigação de querer Jesus Cristo. A gente tem livre-arbítrio para querer ou para não querer. Essa mulher quis. Quando Jesus Cristo tocou no ponto fraco dela, ela tinha a opção de se magoar. Ela podia virar para Jesus e falar: mas quem é esse que nem me conhece e está aqui tocando na minha ferida? Que direito esse homem tem de vir aqui e tocar no meu ponto fraco? Ela podia virar para ele e falar assim: olha, eu não sei do que está falando, essa história de que eu não tenho marido. Mas o que ela faz? Ela se abre, ela confessa, ela fala: Senhor, é verdade, eu não tenho marido. Ela é verdadeira e ela se disponibiliza para Jesus entrar na vida dela e curar a vida dela. E é assim que deveria, que precisa ser o nosso comportamento. Porque aí, se a gente continuar lendo o texto, fala que muitas pessoas se converteram e conheceram Jesus através do testemunho dessa mulher. Depois que ela teve esse encontro com Jesus, ela sai e ela começa a anunciar Jesus. Ela sai e ela começa a chamar as pessoas e falar que ela encontrou o Messias. E aí a gente continua lendo o texto e vê que muitas pessoas vieram para Jesus por causa do testemunho dela. E aí se cumpre, a gente vê que se cumpre na vida dessa mulher, a palavra que está no versículo 14, que ele fala assim: aquele porém que beber da água nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar. Essa mulher, ela recebe Jesus e ela se enche tanto que aquilo começa a jorrar e ela vai envolvendo as pessoas que estão em torno dela pelo testemunho dela, e ela vai trazendo as pessoas para Jesus pelo testemunho dela. Só que passou pela cura. Passou pela cura. Porque ela permitiu. A gente precisa entender a essência de Deus. Deus, ele é elegante. Deus, ele não entra nos lugares sem ser convidado. A palavra fala: eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Deus não chuta a porta e vai entrando sem ser convidado, né? Então, o Senhor, ele não criou o ser humano para ser uma marionete, para ser um bonequinho. Ele nos deu livre-arbítrio e ele respeita o nosso livre-arbítrio. Então, enquanto a gente estiver
retendo as nossas feridas, enquanto a gente estiver nós com a mão nas nossas feridas, Ele não vai tirar a força da nossa mão para Ele vir e curar. Precisa da nossa parte. Precisa da nossa parte de permitir, de falar: Senhor, vem, me revela quais são as minhas feridas. Algumas a gente tem consciência, tem umas que a gente sabe de onde veio, outras não. Então precisa da nossa parte, tanto para pedir para o Senhor curar aquelas que a gente tem consciência, como para pedir para o Espírito Santo revelar as que a gente não tem consciência, para que a gente seja curado, e Jesus cura. A gente precisa entender a essência de Deus, que é a essência de amor, que é a essência de transformação. As coisas na Bíblia não são aleatórias, não é sem querer que o primeiro milagre de Jesus na terra foi transformar água em vinho. Ali Jesus estava mostrando essa essência de Deus que transforma. Essa essência de Deus que pega uma coisa, né? Tem a passagem que fala do vaso e do oleiro, que a palavra fala que o oleiro ele quebra o vaso, né? Jesus ele não dá uma reformadinha nas coisas, ele não pega o vaso e dá uma pintadinha, deixa mais bonitinho e pronto. Não, ele quebra o vaso. Aquele vaso quebrado, ele não tem mais aquela forma, mas a essência dele continua ali, porque Jesus nos criou de um jeito muito especial. Se eu tenho uma personalidade assim, assim, assado, não é à toa. É porque Jesus quer me usar de alguma maneira com a personalidade que eu tenho. Então, um vaso quebrado, ele não tem mais aquela forma, mas ele continua sendo barro. Ele continua tendo a essência dele. E aí Jesus pega aquele capo e ele transforma na forma que ele quer, na forma que é perfeita, na forma que vai ser útil para ele encher de óleo e usar aquele barro, aquele vaso. Então a gente precisa entender essa essência transformadora de Deus e entender que tem a parte do quebrar o vaso. Porque às vezes a gente entrega uma área nossa para Jesus, da nossa vida, e a gente acha que vai começar a acontecer 1000 maravilhas dali para frente. Só que a gente esquece que tem a parte de quebrar primeiro, né? E aí a gente tem que se manter perseverante, confiando em Deus, entendendo que Ele quebrou sim, mas para dar outra forma, que com certeza é muito melhor e muito mais eficiente do que a forma que a gente tinha antes. E aí quando Jesus se apresenta no primeiro milagre que Ele faz, transformando a água em vinho, é justamente para que a gente entenda que Ele é Deus transformador. E Jesus jamais vai nos julgar por uma ferida. Jesus jamais vai nos culpar. Em nenhum momento ele julgou essa mulher. Em nenhum momento ele constrangeu essa mulher. Ele deu a essa mulher a oportunidade que ela confessasse. Ele deu a essa mulher a oportunidade dela falar: Senhor, é verdade, eu tenho essa situação. Jesus, ele nunca vai nos julgar. Naquela passagem que ele está comendo com os pecadores, e aí os fariseus perguntam para os discípulos por que o mestre deles estava comendo com os pecadores, e aí Jesus ouve e responde. Ele fala: os sãos não precisam de médico, os doentes que precisam. Então, de maneira nenhuma Jesus vai nos apontar, de maneira nenhuma Jesus vai nos julgar. Quando a outra passagem que a mulher estava a ponto de ser apedrejada, porque era prostituta, de maneira, em nenhum momento Jesus julgou aquela mulher. Muito pelo contrário, ele repreendeu os que estavam a ponto de apedrejá-la, e ele acolheu aquela mulher e disse para ela: vá e não peques mais. Ele libertou, ele curou, ele transformou aquela mulher. E é isso que ele quer fazer conosco. E é isso que ele precisa fazer conosco para que o fruto do Espírito frutifique em nós. Como que o fruto do Espírito vai resplandecer num coração cheio de mágoa? Como que o caráter de Jesus Cristo vai aparecer num coração cheio de rancor? Um coração que não perdoa, um coração que não acolhe, um coração que não ama. E se eu não amo, se eu não consigo amar, é porque alguma coisa precisa ser curada no meu coração. É porque alguma ferida precisa ser restaurada. Se eu não consigo perdoar, se eu não consigo ser bom para as pessoas, se eu não consigo ser fiel a Deus e às pessoas, tem pessoas que não conseguem ser fiel. E aí, voltando no que eu estava dizendo, a gente precisa parar para se questionar.
Por que eu não consigo ser fiel? Em que momento foi da minha vida que aconteceu o quê? Que a partir daquele momento eu não consigo ser fiel. Tem gente que não consegue ser fiel a cônjuge, ser fiel a amigos, ser fiel ao patrão, né? Então a gente tem que se questionar: por que eu não consigo ser fiel? Por que eu não consigo amar? Por que eu não consigo perdoar? Por que eu não consigo ser bom? Por que eu não consigo ser manso? Por que eu sou tão agressivo? Por que eu não tenho domínio próprio? Por que eu não consigo me controlar? A gente precisa se questionar, e se questionar diante de Deus, né? Se questionar abrindo espaço para o Espírito Santo de Deus vir e nos convencer e nos curar, para daí sim o Espírito dele resplandecer e a gente ter uma vida de paz, de alegria e de perdão. Amém? Para orar? Amém. Não, é que eu achei que você ainda fosse falar sobre isso. Vamos colocar tudo isso em oração. Se alguém precisa de ajuda, se alguém precisa que alguém ore, né, quer pedir uma oração, quer que alguém ajude a orar, pode, levanta a mão ou se coloca que a gente ajuda, a gente ora. Mas vamos ter um momento de se colocar como essa mulher samaritana, que se colocou com sinceridade diante de Deus, né, assumindo as suas questões e pedindo também para o Espírito Santo vir revelar as questões que a gente não tem consciência. Amém? E as crianças podem subir.